Aqui quem fala é Adriano Pires, do canal Aqui é Física. Hoje vamos para a nossa aula 7, Exercícios Introdução à Cinemática. Exercício 1, e agora é com vocês. E aí, vamos corrigir então? Um fabricante de automóveis anuncia que determinado modelo, partindo do repouso, atinge a velocidade escalar de 80 km por hora em 8 segundos. Isso supõe uma aceleração escalar média próxima de... E aqui temos as 5 alternativas. Primeiramente, nós teremos que transformar os 80 km por hora em metros por segundo, porque as alternativas estão em metros por segundo ao quadrado. Então, faremos por análise dimensional. Se você quiser, pode fazer por regra de 3 também. Bom, sabemos que 80 km é equivalente a 1 hora. Então, escrevo 80 km sobre 1 hora. Como queremos metros por segundo, nós sabemos que 1 km tem 1000 metros. Então, escrevo esta fração equivalente com quilômetros embaixo, para que possamos simplificar. E nós sabemos que 1 hora são 60 minutos. Então, eu escrevo esta fração equivalente com hora em cima, para que possamos simplificar. E nós também sabemos que 1 minuto é 60 segundos. Então, escrevo esta fração equivalente com minutos em cima, para que possamos simplificar. Resolvendo a continha, cortamos quilômetros com quilômetros, hora com hora e minutos com minuto. Sobrou metros e segundos, que era o que nós queríamos. Ainda podemos simplificar mais. Este zero corta com este zero, e este zero corta com este zero. E eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3, e 80 dividido por 2 é 40. Ainda posso simplificar mais um pouco. Posso dividir em cima e embaixo por 2. 6 dividido por 2 é 3, e 10 dividido por 2 é 5. Então, fazendo a continha, nós temos 40 vezes 5, que é 200, dividido por 3 vezes 3, que é 9. Então, 200 dividido por 9 é aproximadamente 22. 22 o quê? 22 metros por segundo. É bom nós arredondarmos o cálculo para facilitar, e até porque há uma certa discrepância nas alternativas, e isso numa prova faz uma grande diferença no tempo. Então sabemos que 80 km por hora é o mesmo que 22 metros por segundo, aproximadamente 22 metros por segundo. Só que tem um outro jeito de nós fazermos esta transformação. É um macete e ajuda bastante. Que é assim: para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta nós dividirmos por 3,6. E para nós transformarmos de metros por segundo para quilômetros por hora, basta nós multiplicarmos por 3,6. Podem fazer aí 80 dividido por 3,6. Vai dar os mesmos 22. Daí nós só alteraremos quilômetros por hora para metros por segundo. Bem mais fácil assim, né? O detalhe é que tem que memorizar isso aí. E do outro método você procura resolver de maneira mais pensada. Mas acho que para este caso é bom ter isso memorizado. Bom, e o que o exercício nos pede? A aceleração escalar média. Então, lembrando da formulinha, a aceleração média é igual à variação da velocidade ΔV dividido pela variação do tempo ΔT. Então, a aceleração média é igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial.
Então, se o veículo parte do repouso, isso quer dizer que a sua velocidade inicial é zero, porque repouso quer dizer que ele está parado, e a velocidade final é de 22 metros por segundo, que é a velocidade que ele atinge. E o tempo inicial é zero, já que o tempo começa a ocorrer quando ele sai do repouso. E o tempo final é 8 segundos, que é o tempo que ele atinge a velocidade de 80 km por hora, ou, neste caso agora, 22 metros por segundo. Então, a aceleração média é igual a 22 metros por segundo menos zero, dividido por 8 segundos menos zero. Fica então 22 metros por segundo dividido por 8 segundos, que é 2,75 metros por segundo ao quadrado. Logo, a aceleração média ou aceleração escalar média é 2,75 metros por segundo ao quadrado. E o valor que mais se aproxima desse é 3 metros por segundo ao quadrado. Então a resposta é a alternativa B. Continuando, exercício 2. E aí, vamos corrigir então? Que espaço percorre em 1 minuto um automóvel que viaja a 100 km por hora? Para isso, vamos usar a fórmula de velocidade média, que a velocidade média é igual à variação do espaço ΔS dividido pela variação do tempo ΔT. A velocidade média é 100 km por hora, igual a ΔS, que é o espaço que queremos descobrir, né? Dividido pelo ΔT, que é 1 minuto. Agora é continha. 1 minuto que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. E aqui uma observação. Eu posso escrever 100 km por hora desta forma, que é a mesma coisa que 100 km por hora. Eu acho que vocês já sabiam disso, mas mesmo assim fica o recado. Então, 100 km por hora é o mesmo que 100 km por 60 minutos. Então, veja que podemos cortar minuto com minuto e sobra quilômetros. E que podemos cortar um zero embaixo e um zero em cima. Então, fica 10 km vezes 1 dividido por 6. Logo, a variação do espaço ΔS é 1,67 km. Então, o veículo com uma velocidade de 100 km por hora em 1 minuto percorre uma distância de um pouco mais de 1,5 km. Exercício 3. E aí, podemos corrigir então? A Lua está a uma distância de 3,8 vezes 10 elevado a 8 metros da Terra. Sabendo que a luz viaja com uma velocidade constante de 300 mil km por segundo, quanto tempo ela leva para percorrer a distância Terra-Lua? Aqui nós temos a distância em metros e a velocidade em quilômetros. Então vamos transformar em uma única unidade. Vamos transformar a velocidade que está em quilômetros por segundo em metros por segundo. Então copiamos o 300 mil km por segundo e nós sabemos que 1 quilômetro é 1000 metros. Então escreva esta fração equivalente com quilômetros embaixo para que possamos simplificar. Então podemos cortar quilômetro com quilômetro e sobra metros por segundo. Fazendo a continha, 300 mil vezes 1000 é 300 milhões de metros por segundo. Escrevendo em notação científica, nós temos 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Agora vamos usar a fórmula da velocidade média que todos vocês já sabem, ou deveriam saber, né? Que é velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Então temos 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo como velocidade média, que é igual à distância, que é 3,8 vezes 10 elevado a 8 dividido por ΔT. ΔT está dividindo e passa para o outro lado multiplicando.
E o 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo passa para o outro lado, dividindo. Então, temos que ΔT é igual a 3,8 vezes 10 elevado a 8 metros, dividido por 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Percebam que nós podemos cortar 10 elevado a 8 com 10 elevado a 8, que não altera o resultado. E cortamos metros com metros, e sobra segundos. Logo, ficamos com 3,8 dividido por 3. Então, ΔT é igual a 1,27 segundos. Este é o tempo que a luz leva para percorrer a distância entre a Lua e a Terra. Exercício 4. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, vamos corrigir então? Dois veículos têm velocidades de 60 km por hora e 100 km por hora, respectivamente. Num determinado instante, eles são simultaneamente freados. O primeiro com uma aceleração de menos 1,66 metros por segundo ao quadrado e o segundo com uma aceleração de menos 1,85 metros por segundo ao quadrado. Qual deles para primeiro? Então, percebam que nós temos km por hora e metros por segundo ao quadrado. Então, vamos transformar km por hora em metros por segundo. E para isso, vamos utilizar aquele macete já visto, que para transformarmos de km por hora em metros por segundo, devemos dividir por 3,6. Vamos resolver o caso do veículo 1. Então, temos que a aceleração média é igual à variação da velocidade ΔV dividido pela variação do tempo ΔT. ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, temos a aceleração igual a menos 1,66 metros por segundo ao quadrado. E como o veículo freia até parar, então a velocidade final é zero, menos a velocidade inicial, que é 16,67 metros por segundo. Por que 16,67? Porque 60 km por hora dividido por 3,6 é 16,67. 16,67 metros por segundo dividido por ΔT. Então, ΔT está dividindo e passa para o outro lado multiplicando. E o menos 1,66 metros por segundo ao quadrado passa para o outro lado dividindo. Então, temos ΔT igual a menos 16,67 metros por segundo, porque 0 menos 16,67 é menos 16,67, dividido por menos 1,66 metros por segundo ao quadrado. Logo, ΔT é aproximadamente 10 segundos. Então, o veículo 1 leva 10 segundos para parar. Agora, vamos para o veículo 2. Percebam novamente que nós temos km por hora e metros por segundo ao quadrado. Então, vamos transformar km por hora em metros por segundo. E para isso, vamos utilizar novamente aquele macete. Para transformarmos de km por hora em metros por segundo, devemos dividir por 3,6. Então, temos que a aceleração média é igual à variação da velocidade ΔV dividido pela variação do tempo ΔT. ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, temos a aceleração igual a menos 1,85 metros por segundo ao quadrado. E como o veículo freia até parar, então a velocidade final é zero, menos a velocidade inicial, que é 27,78 metros por segundo. Por que 27,78? Porque 100 km por hora dividido por 3,6 é 27,78. 27,78 metros por segundo dividido por ΔT. Então, ΔT está dividindo e passa para o outro lado multiplicando. E o menos 1,85 metros por segundo ao quadrado passa para o outro lado dividindo. Então, temos ΔT
igual a menos 27,78 metros por segundo. Por que 0? Porque 0 menos 27,78 é menos 27,78, dividido por menos 1,85 metros por segundo ao quadrado. Logo, ΔT é aproximadamente 15 segundos. Então, o veículo 2 leva 15 segundos para parar. E a pergunta é qual deles para primeiro? A resposta é o veículo 1, o primeiro veículo, porque ele leva 10 segundos e o veículo 2 leva 15 segundos, ou seja, leva mais tempo. Resposta, o primeiro. Exercício 5, último da aula de hoje. Esse eu quero ver quem acertou. Se o movimento de uma partícula é retrógrado e retardado, então a aceleração escalar da partícula é... E temos aqui 5 alternativas. Para facilitar a resolução, vamos utilizar uma ilustração. Temos aqui uma trajetória com a orientação positiva para a direita, com os espaços em metros. Mas tanto faz, viu, pessoal? Eu poderia utilizar centímetros, quilômetros, o que vocês quisessem. É só para exemplificar. Temos a partícula aqui em amarelo. E o exercício nos diz que esta partícula faz um movimento retrógrado e retardado. Então, se o movimento é retrógrado, devemos apontar o sentido de movimentação desta partícula contra a orientação positiva da trajetória. E como o movimento é retardado, o valor absoluto da velocidade decresce com o passar do tempo. Então, por exemplo, ela começou com velocidade de 80 km por hora e terminou com 40 km por hora. São valores hipotéticos, mas o que deve ser seguido de fato é que o valor absoluto da velocidade diminui. E lembrando que o valor absoluto da velocidade desconsidera o sinal. Por isso, menos 40 é menor que menos 80, pois o sinal não é considerado. O sinal nos indica que a partícula descreve um movimento contrário à orientação positiva da trajetória. E o exercício quer saber sobre a aceleração desta partícula, se ela é nula, constante, variável, positiva ou negativa. Então devemos raciocinar. Para irmos de menos 80 até menos 40, devemos ter uma aceleração. E essa aceleração é positiva. Por quê? De menos 80 até menos 40, devemos acrescentar um valor positivo. Logo, a resposta é a alternativa C. Caso vocês ficaram com alguma dúvida neste último exercício, em notação científica, nas fórmulas de velocidade média, aceleração, deem uma olhada nas nossas aulas anteriores, porque lá está tudo bem explicadinho. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje fica por aqui. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deem um like aí, um abraço e até a próxima aula.